quando vocês tiverem dúvidas, parar, questionar, no meio da apresentação eu até prefiro, porque assim a interação fica maior, eu já consigo ter o feedback de vocês aqui na hora, tá? Então, qualquer dúvida, pode perguntar, ou, se não quiser perguntar agora, você pode mandar depois por e-mail ou no próprio Moodle aí que a gente conversa, tá bem? Na última aula, pode colocar agora o nome e o número aí para mim no chat, por gentileza. Valeu, Helena. Na última aula aí a gente estava falando dos sofistas e eu falei para vocês de Sócrates, falei do julgamento de Sócrates, né, que é descrito por Platão lá na Apologia a Sócrates, e pedi para vocês fazerem uma reelaboração, que ainda tem um tempo, é só para entrega depois do dia 20 de maio, não lembro a data exatamente agora. Eu sei que teve uma aluna que mandou uma mensagem dizendo que eu deixei um campo para mandar só um arquivo, então eu já aumentei isso também, se ficar mais de uma página, tem agora como colocar, e aí se tiverem mais algum problema, vocês me avisam, tá? Alguém teve alguma dificuldade, começou a ler a Apologia de Sócrates, como é que tá isso? E aí, turma? Alguém começou a ler, a fazer, nenhuma dúvida sobre a reelaboração? Não? Obrigada. Eu comecei a ler, mas não tenho, tipo, dúvida até agora. Tudo bem, Helena. Então, se tiver alguma dúvida aí, você só mandar pelo Moodle, tá? Ou de postagem, né? Porque eu tinha deixado um campo pequeno, ou também de como fazer, tá? A gente tem um tempinho para conversar sobre isso até o dia 20 de maio, mais ou menos. Outra coisa, só para relembrar, a Apologia de Sócrates é escrita pelo filósofo Platão. Platão vai ser aluno de Sócrates, e quando Sócrates é julgado e condenado à morte, o Platão se revolta e sai da cidade de Atenas. Ele se revolta com a democracia, dizendo que um povo que não sabe pensar não está preparado para viver numa democracia, num debate, né, num ambiente de discurso. A gente vai começar a ver a aula de hoje, uma pequena introdução da filosofia de Platão, que era aluno de Sócrates, logo depois que ele sai ali da cidade, que ele vai começar a desenvolver as suas próprias teorias. Então, o Platão, desculpa, galera, Platão, ele tem dois momentos. O primeiro momento aí, que é quando ele é aluno de Sócrates, escreve os diálogos socráticos, né, que são os ensinamentos, as aulas de Sócrates. E um segundo momento, que ele vai ter as teorias próprias, que ele vai desenvolver as próprias ideias, que é essa revolta que ele vai ter com essa democracia, quando ele se retira da cidade de Atenas. Então, a gente vai começar a falar na aula de hoje sobre esse segundo momento aí, que é o desenvolvimento das ideias de Platão, tá? Para isso, eu preparei para vocês um PowerPoint aqui, eu vou começar a compartilhar com vocês. Esses slides, o material desse PowerPoint, eu vou colocar para vocês no Moodle e também colocar um material de apoio, tá? Então, vai estar tudo lá bonitinho. Então, vamos lá. Platão. Platão também é do século V a.C., ele está lá na cidade de Atenas, é aluno de Sócrates. Deixa eu só começar a ampliar aqui. É aluno de Sócrates, né? Já falei para vocês do Sócrates histórico aí, que tem três fontes, a gente conhece o Sócrates, que é através de Platão, Xenofonte e Aristófanes. O Platão é sempre o principal, porque é ele que vai escrever todos os diálogos socráticos, né? O Sócrates desenvolveu aquele método da maiêutica, que o Platão também vai usar, só que de uma maneira um pouquinho diferente, enquanto para o Sócrates o importante era a opinião, a verdade de cada um. Para o Platão, não, né? Platão, ele percebe que essa verdade de cada um foi quem acabou condenando Sócrates, exatamente por um embate, num debate na Ágora, né, de discussão ali sobre a condenação ou não de Sócrates, a verdade de cada um foi quem acabou condenando Sócrates. Então, Platão, para ele, vai ter uma única verdade, que tem que ser comum a todos, tá? Então, ele vai mudar um pouquinho essa questão dessa dialética, né, desse diálogo, e agora é a mesma verdade para todos. Porque se houvesse a mesma verdade para todos, segundo Platão, Sócrates não teria sido condenado. O que condenou ele foi esse debate de opiniões na Ágora, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desse momento aí, dessa situação. A gente tem as duas fases, eu já falei para vocês, e ele, logo depois da morte de Sócrates, ele vai fundar a academia. Então, a academia de Platão vai ficar bastante conhecida na cidade de Atenas, é bastante estudada, é ali que ele vai desenvolver suas ideias. O nome da academia, ela vem porque a academia de Platão foi construída por um amigo dele chamado Academos.
Daí, em homenagem a esse amigo dele, ao Academos, ele coloca o nome da escola dele de academia. Então, a palavra academia, só por curiosidade, tá? Vem desse amigo dele que se chamava Academos. Ele vai tentar buscar uma verdade que fosse comum a todos, né, através de uma dialética, que é a busca da verdade pelo jogo da dialética, do diálogo dentro de si mesmo. Por que isso? Porque para ele todas as nossas ideias são inatas. A gente já nasce com as ideias de tudo que existe no mundo. Só que a gente se esquece pelo fato de estar inserido num corpo. Então, precisa, através de um processo da dialética, fazer uma reminiscência, que é uma rememoração, e chegar a essa verdade que a gente já tem, já conhece ela, já está em nós, tá? Então, a gente vai conhecer todo esse processo, e aí ele vai desenvolver a tese de um rei filósofo. Para isso, a gente vai começar com o mito da caverna, que é a base aí da filosofia de Platão, tá? Então, para o Platão, o discurso não é mera expressão de uma opinião, devendo estar fundamentado naquilo que de fato existe, que é a verdade, e essa verdade tem que ser alcançada, a mesma verdade para todos nós. Então, lá no mito da caverna, que é uma alegoria também, né? Qual que é a diferença de mito e alegoria? A gente tem essas duas traduções. O mito, ele serve para explicar os fenômenos da natureza que os homens não conseguem explicar, mas também tem uma certa fundamentação aí de algum ensino moral, né? A alegoria é como se fosse uma metáfora. Ele apresenta uma história que é para ser aplicada em nossa vida e também para explicar determinados fatos que aconteceram. O mito da caverna desenvolvido por Platão serve para 3 fatos importantes aí, para a gente entender a morte de Sócrates, tá? Já vou falar um pouco sobre isso na aula de hoje, para a gente entender a teoria do conhecimento de Platão, e também para falar um pouquinho sobre essa questão de como que as opiniões acabam afundando o homem dentro das suas próprias sombras. Então, a gente vai conhecer esses 3 passos aí desenvolvidos pelo Platão através do mito da caverna. O que é o mito da caverna, né? Vamos, deixa eu pegar a caneta aqui para poder escrever na lousa. Alguém já ouviu falar, pessoal, do mito da caverna? Não. Não? Então tá, então vamos lá. Ah, a Gabi falou que sim, a Clara. Beleza, valeu, Luísa. É o seguinte, eu vou escrever aqui nesse desenho que está aparecendo para vocês. Caso não apareça aquilo que eu escrever, vocês vão me avisando, tá? O mito da caverna narra o seguinte, a seguinte ideia. Imaginem que aqui no fundo da caverna, apareceu aí seta para vocês? Sim. Tá. Então, aqui no fundo da caverna, encontram-se alguns homens que nasceram e cresceram nesse fundo da caverna. Eles nunca saíram dali. E eles estão acorrentados, de modo que eles só conseguem enxergar o fundo da caverna, a parede da caverna, tá? Do lado, um pouco ali perto da saída da caverna, tem um muro, né? A gente pode ver aqui no desenho um muro, onde algumas pessoas passam carregando determinados objetos. Atrás desse muro tem uma fogueira, né? Que tem representada aqui, que ilumina esses objetos, tá? Quando ilumina esses objetos, a sombra desses objetos refletem lá no fundo da caverna. Então, essas pessoas que estão presas no fundo da caverna e acorrentadas, só olhando para o fundo da caverna, elas acreditam que aquelas sombras é a realidade das coisas, é a verdade das coisas. Então, elas nascem e crescem acreditando naquilo. As correntes que nos prendem, né, que prendem esses prisioneiros aí no fundo da caverna, são os hábitos, os costumes, as opiniões, a religião, prendem eles ali e deixam eles no mundo só de sombras. Um desses prisioneiros, ele com muito esforço, né, ele consegue romper esses grilhões que prendem ele no fundo da caverna e consegue se libertar, e com muito esforço ele sai da caverna. Acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de que quando você está numa garagem, né, de condomínio subterrânea e tá escuro e você sai ali com o carro para a luz do sol, acaba esmecendo aí a nossa visão. Isso acontece, né, em todo mundo em algum momento. Então, quando esse prisioneiro se solta e sai da caverna, não é um processo tão simples assim. Ele, a princípio, ele fica cego, né, pela luz do sol, e aí, aos poucos, ele consegue observar que do lado da caverna existem cores, existem formatos, e que tudo que ele viveu até então foi um mundo de sombras, né? Que os sons que ele ouvia também eram só ecos de pessoas que passavam ali perto, que existiam outros
outros sons. Então ele começa a descobrir a verdade das coisas, como que a realidade é realmente. E aí ele volta para soltar e para contar os outros, né, que estavam presos no fundo da caverna, para contar que existem cores, existem outras formas, que tudo que eles viveram até então era só um mundo de sombras. Esses outros prisioneiros não acreditam nele e espancam ele até a morte, tá? Então esse é o mito da caverna de Platão, claro que eu contei de uma maneira resumida. O mito da caverna, ele é escrito no livro 7 da República. O livro A República é um livro que o Platão vai desenvolver as suas próprias ideias quando ele se revolta com a democracia, lá de Atenas após a morte de Sócrates, ele se retira da cidade e escreve A República. Então, nesse livro, a gente encontra o mito da caverna e também a questão do rei filósofo, que a gente vai falar nessas nossas próximas aulas aí sobre Platão, tá? Por que o Platão escreveu isso? O que ele quis dizer com esse coitado aí que volta para contar que era só um mundo de sombras e acaba sendo espancado até a morte? A gente tem 3 interpretações principais aí. A primeira delas sobre a própria vida de Sócrates, né? Então é como se as pessoas da cidade de Atenas estavam presas ali, enraizadas na sua cultura, no seu modo de ser, na sua religião, só conseguiam enxergar aquilo que estavam à frente delas, não buscavam a verdade dentro de si mesmo, né? Porque eles eram educados por sofistas e aprendiam apenas a falar bem, mas não pensar por si mesmos, né? E aí o Sócrates, que começou a iluminar essas ideias, a fazer com que essas ideias nascessem, os próprios cidadãos de Atenas acabaram condenando a Sócrates à morte, né, espancando até a morte, julgando, expondo ele até a morte. Então, a primeira interpretação aí é um pouquinho mostrando que aquele que sai da caverna, que ilumina suas próprias ideias, não consegue passar isso para os outros, porque os outros preferem ficar presos e acorrentados naquele seu mundo de sombras. E por que eles preferem ficar presos e acorrentados naquele mundo de sombras? Porque aquilo que a gente tem mais forte, mais enraizado em nós mesmos, é a nossa cultura, são as nossas histórias, é a religião que a gente aprende desde cedo, né? Vamos supor, por exemplo, que desde cedo, assim, desde que vocês eram bebês, falaram para vocês que essa caneta aqui, tá, é rosa, né? Então vocês cresceram acreditando que isso aqui é rosa. E aí eu que conheci vocês esse ano, né, primeiro ano de ensino médio, chego para vocês e falo, ó, galerinha, isso aqui não é rosa, isso aqui é cor de grafite, quase preto, né? Vocês iam acreditar em mim ou vocês iam acreditar aquilo que está mais enraizado em vocês, que vocês aprenderam desde criança? Claro que vocês iam falar, meu, essa professora é louca, isso aqui jamais é grafite, isso aqui é rosa, a gente aprendeu assim, e a gente vai continuar no nosso mundinho de sombra. Então, é difícil você fazer com que as pessoas percebam que eles estão no mundo da caverna, né? Que eles estão no mundo só de sombras, tá? Essa é a primeira ideia aí do Platão, tentando mostrar que aquele que tenta iluminar o pensamento dos outros, ele vai ser condenado e julgado à morte, porque não é tão fácil assim a gente se livrar dos nossos grilhões, das correntes que nos prendem, olhando só para o fundo da caverna. Uma outra ideia aí, né, uma outra interpretação do mito da caverna, também é sobre a teoria do conhecimento de Platão. Teoria do conhecimento, a gente chama em filosofia também de epistemologia, uma palavrinha um pouco longa e um pouco complicada, mas que vocês vão ter que se acostumar com ela, porque a gente vai falar bastante sobre ela, tá? Então, toda vez que eu falar epistemologia, teoria do conhecimento. O que significa a teoria do conhecimento? É como a gente conhece as coisas. É uma teoria que nos mostra como que as pessoas conhecem as coisas. Por exemplo, quando eu olho para esse note aqui que está na minha frente, como que eu sei que é um note? Por que quando eu falo a palavra note, vem a mesma imagem de note na cabeça de todos nós, né? O que é isso? Será que a gente já nasce com essas ideias ou não? Então, a gente vai começar a falar sobre isso aí a partir da aula de hoje, tá? A gente vai ver isso ao longo da história da filosofia. Então, para o Platão, como é que vai funcionar isso, né? Ele vai mostrar aí que todos nós, a gente já nasce quase todas as ideias que existem no mundo, com todas as verdades, a gente já nasce com ela. Mas pelo fato de ser inserido num corpo, que seria a nossa caverna, a gente acaba se prendendo mais àquilo que a gente aprende pelos sentidos, né?
Então, a gente acaba conhecendo pelos sentidos, pela visão, pelo tato, olfato, paladar, pela audição, e a gente acha que aquilo é a verdade das coisas. Só que, olha só, o óculos, por exemplo, ele vai ser criado, né, mais ou menos no século XIII, século XIV, aí depois de Cristo. Se eu estivesse vivendo lá no século XII, por exemplo, eu ia achar que esse bando de coisas borradas que me aparecem aqui na minha frente é a verdade das coisas, né? Eu tenho um dos meus sentidos doentes, que é a minha visão, mas eu ia tomar isso como verdadeiro. Então, os sentidos podem nos enganar. Só que a gente toma essas coisas que a gente aprende através dos sentidos como a verdade das coisas e ficam lá na nossa caverninha. A gente toma, então, o mundo das sombras como algo verdadeiro e não vai buscar a verdade das coisas, tá? Então, como que você vai buscar a verdade das coisas dentro da teoria de Platão? Através de um processo de uma dialética na nossa própria interioridade, que é aquele diálogo de si consigo mesmo, tentando alcançar essa verdade através do uso da razão. Se a gente já nasce com a verdade das coisas, a gente precisa rememorá-las, fazer um processo de reminiscência para lembrar sobre qual é a verdade das coisas. Deu para entender até aqui, pessoal? O mito da caverna? Preciso muito aí que vocês falem comigo, turma. Pessoal do primeiro ano, deu para entender? Tá, é que eu não consigo. Ô, pessoal, melhor vocês falarem, porque eu não consigo ler o chat quando eu estou fazendo a apresentação, tá? O mito da caverna é um dos mais cobrados sendo os vestibulares, e dá para vocês usarem em temas de redação, em qualquer tema de redação. Ah, inclusive ele mesmo já foi tema de redação de vestibular. Por exemplo, fake news, né? Fake news é quando aquelas pessoas só leem a manchete ou o resumo, não vão buscar a fonte, não vão buscar a verdade e tomam aqui as sombras, né, como verdade e acabam acreditando naquilo firmemente e cegamente, tá? A gente tem também diversas maneiras de contar o mito da caverna. Por exemplo, o filme Matrix. Já assistiram o filme Matrix? Turma, vocês já assistiram o filme Matrix? Já. Ok, João. O que é o filme Matrix, né? A realidade foi destruída pela humanidade, e aí a gente tem uma nave chamada Matrix, né? Matrix significa mãe, vem de mata, então é mãe, que ela cria uma realidade virtual na cabeça das pessoas, e as pessoas vivem aquilo, então, acreditando que é a verdade das coisas, e que o mundo tá belo e perfeito, né? Então, eles vivem no mundo de sombras. E aí tem o Neo, que é o bonitão do Keanu Reeves, lá, que faz o papel do Neo, ele vai, né, então, sair dessa caverna, desse mundo de sombras, e vai atrás do coelho branco, e aí o Morpheus, que é o deus do sonho, oferece para ele a pílula azul ou vermelha, se ele quer viver no mundo de sombras e, porém, continuar nessa caverninha dele, ou se ele quer ver a realidade das coisas. Ele opta por ver a realidade das coisas, ele toma aquela pílula, então, e aí, no começo dessa transformação dele de ver a realidade das coisas, ele também sofre, ele também fica cego, ele também coloca em questão o uso dos sentidos para o conhecimento das coisas, e aí, aos poucos, ele vai percebendo que ele vivia num mundo completamente virtual. A gente tem uma outra leitura também do Mito da Caverna, que é bastante conhecida aí, que é uma leitura do Maurício de Souza, né? Depois eu posso pôr para vocês do Moodle também, que é em quadrinhos, é curtinha, tenho ela aqui, inclusive, eu uso ela com 6º ano, né? Ela é bem curtinha, e é um dos mitos aí mais lidos e relidos e trabalhados que a gente tem na história da filosofia. Peraí que eu tô procurando aqui o Mito da Caverna do Maurício de Souza para vocês. E dá para vocês trabalharem também em vários temas de redação, tá? Vou parar de partilhar aqui, só para poder ver se eu consigo compartilhar a releitura do Maurício de Souza. Sim, consegui. E a tecnologia às vezes acaba me confundindo. Uma releitura mais infantil, né, que é do Maurício de Souza, mas eu acho que deixa claro para a gente também o que é, né? Então, ele chama ali As Sombras da Vida,
um piteco, né? Dá para enxergar, pessoal? Tá. Sim. Tá, beleza. Sim. Eu vou descendo aos poucos, se alguém quiser que eu pare, você me avisa, tá? Eu não vou ler para vocês, né? Ai, desculpa. Peraí, me perdi aqui. Deu para ler aí, turma? Deu. Tá. Então, também é uma outra interpretação aí do mito da caverna feito pelo Maurício de Souza, né? A gente tem, tanto na literatura, também o ensaio da cegueira, também é baseado um pouco na questão de a gente viver no mundo de sombras, e isso já é uma parte da filosofia prática mesmo, né? Porque quantas vezes a gente não toma a realidade das coisas como se fossem verdadeiras, enquanto na verdade são só sombras, e também é feitas pela nossa interpretação, né? A gente interpreta pelo nosso ponto de vista, e aquilo não significa que seja certo, que seja verdadeiro, e não vai buscar a verdade das coisas através de um uso da razão. Então, essa é a principal crítica aí que o Platão vai fazer com o mito da caverna, e também tentar desenvolver aí a teoria do conhecimento dele, que a gente vai começar a conhecer aí a partir de agora. Deixa eu só de novo abrir lá o compartilhar com vocês o PowerPoint do Platão, tá? Alguém tem alguma colocação até agora, alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Então vamos lá. Vocês estão animados hoje? Então, a gente tem uma dualidade aí em Platão, tá? A gente chama o mito da caverna aí de um dualismo, né? Que seria essa dualidade, o que seria esse dualismo aí? Do lado de dentro da caverna, então, são as sombras, é um mundo sensível, aquele mundo que eu aprendo através dos sentidos, é um mundo de aparência, faz parte também do senso comum, que as pessoas julgam só, ou então ouviram falar e não vão buscar com o uso da razão. A gente também chama um mundo de ignorância, né? O que é ignorância? Vem do latim aí, ignoratio, é aquele que não usa a razão, tá? Então, ignorante no sentido daquele que não usa a razão
para buscar a verdade das coisas. As correntes são a nossa cultura, a educação, a religião, é aquilo que está mais enraizado no ser humano como a verdade. E do lado de fora da caverna, a gente tem a luz do sol, que representa a iluminação das nossas ideias e das nossas verdades, afinal as ideias são inatas, a gente já nasce com essas ideias, né? Representa o mundo inteligível, é a essência, né? É a verdade das coisas como elas realmente são. A gente alcança através do uso da razão, diz respeito à ciência, né? E também o busca do conhecimento. Em 2 vezes, já a segunda fase da Unesp, caiu essa questão, em uma delas pedindo para relacionar o mundo, relacionar não, distinguir, né? O mundo de dentro da caverna com o mundo de fora da caverna, e no ano seguinte caiu a mesma questão, pedindo para relacionar a questão da aparência e da essência com o mito da caverna do Platão, que é a mesma resposta, né? A aparência do lado de dentro da caverna e a essência do lado de fora da caverna. Como que a gente faz para passar desse mundo aí de dentro da caverna para o mundo do lado de fora da caverna? É através de um método desenvolvido por Platão, né, que ele pega, e a ideia também do Sócrates, que é o método dialético que a gente chama de reminiscência ou rememoração, tá? É igualzinho do Sócrates. A única diferença é que para o Sócrates, cada um tinha uma única verdade dentro de si, né, que eram as opiniões e a doxa. Agora a gente alcança sempre a mesma verdade, tudo bem? Então tem essa distinção aí da filosofia do Sócrates com a filosofia do Platão. E aqui, de uma maneira um pouco mais clara, tem um slide aí mostrando essa distinção, né, de mundos aí da teoria do conhecimento de Platão. A gente tem ali no finalzinho da caverna, então, o mundo de espetáculos, que é um mundo de sombras. Deixa eu colocar de novo minha caneta aqui para funcionar. Então, a gente tem aqui no finalzinho aqui da caverna o mundo de espetáculos, o mundo de sombras, né? A gente tem o cativo, que é o prisioneiro que está lá no fundo da caverna, o caminho de fantoches, o fogo na saída da caverna e a luz do sol. São, então, 4 momentos distintos, tá? A área da ilusão é essa aqui, que é o mundo de sombras, que a gente está preso lá no fundo, né? A área da crença é quando a gente começa a questionar, começa a duvidar, tentar sair da caverna, né? Aí, quando você passa aquele muro, aquele bloqueio, que são as crenças, religiões, a educação, e passa a usar a razão, então a razão é representada aqui pela fogueira, e aquele que sai da caverna, segundo Platão aí, seria o filósofo, tá? Não, do filósofo no modo de vida, como Sócrates foi, né? Que é iluminado aqui pelo sol. Aquele que alcança o sol, alcança a verdadeira ideia daquilo que é belo, daquilo que é bom e daquilo que é justo. Então, só o filósofo, aquele que alcança a verdadeira ideia daquilo que é justo, seria aquele ser capaz de julgar, porque ele julgaria com a verdadeira justiça, com a verdadeira ideia do que é justiça, tá? Então, a gente tem a distinção aí desses 4 momentos do mito da caverna de Platão. Então, a gente tem essa dualidade aí, que eu vou parar por aqui, tá? A aula de hoje, né? Para poder depois continuar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento. A gente tem essa dualidade platônica entre o mundo sensível e entre o mundo inteligível. Através da reminiscência, a gente tem a rememoração das ideias inatas. E aqui a gente tem um outro gráfico que demonstra exatamente essa diferença aí de ideias do mundo sensível e do mundo inteligível. As ideias inatas seriam as ideias eternas, as ideias verdadeiras, e as ideias que a gente faz dentro da nossa caverna, né, dentro do mundo das sombras, são as ideias da multiplicidade das coisas. Por exemplo, quando eu falo a palavra homem, né, vem uma ideia universal que todos têm sobre o que é o homem, mas dentro do mundo em que eu vivo, tem uma multiplicidade de homens que eu aprendi sobre cada um deles na sua individualidade. Qual a verdadeira ideia sobre o homem? É aquela universal, segundo Platão, né? Que já é uma ideia inata, que já está inserida em nós. Pessoal, alguma dúvida sobre isso até aqui? Algum comentário, alguma questão? Não? Então, nossa aula de hoje é só essa introdução aí à filosofia de Platão. Eu não vou continuar com essa aula hoje, porque a gente só tem 4 minutinhos e tem vários conceitos ainda que a gente vai ver sobre o mito da caverna, sobre a teoria do conhecimento de Platão e sobre os novos
novas teorias aí que o Platão constrói após a morte de Sócrates, tá? Eu vou colocar todo esse material para vocês lá no Moodle, e aí a gente retoma a próxima aula. Se alguém tiver com alguma dúvida, a gente já resolve, e a gente continua a teoria do conhecimento de Platão, beleza? Turma, beleza? A interação com o primeiro ano tá Sim. ótima. Aê, valeu, Luísa. Só a Luísa fala na aula, gente. Ainda bem. Aê, Karen, valeu. Então, se tiver alguma dúvida aí, anota. Na próxima aula a gente tira, tá bom? Mas pode falar, Gabi. Gabi, pode falar ou escrever, né? Deixa eu ver aqui. O termo boa, tá. Por exemplo, amor platônico, né? A gente já ouviu falar em amor platônico. Quem nunca teve um amor platônico aí, né? Então, amor platônico é aquele amor que só se realiza no mundo das ideias, não no mundo sensível. O Platão é um idealista, né? Ou seja, a verdade das coisas está só no mundo das ideias. Então, o verdadeiro amor é aquele que a gente fica imaginando, sonhando, mas não se realiza no mundo material, só se realiza no mundo das ideias, tá? Deixa eu ver outra pergunta que tem aqui. Se eu vou colocar os slides no Moodle, tem coisas que eu não consegui anotar. Eu vou colocar os slides no Moodle sim, só que assim, os slides vão até depois do que a gente viu hoje, tá? Tem uma continuidade aí da próxima aula. Então, se atenha só até esse slidezinho aí do triângulo, que é o gráfico do dualismo platônico. A gente vai ver o restante ainda nas próximas aulas, mas é interessante você já dar uma olhada, dar uma lida, porque assim você já fica inteirada do que vai vir por aí e já pensa aí nas suas próximas dúvidas, caso tenha, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, aqui no nosso chat? Não? Então, todo o material já vai para o Moodle agora e o vídeo dessa aula também, tá? Uma boa semana aí para vocês. Qualquer dúvida, anotem, escrevam. Estarei ali para estar lá no Moodle lá para responder para vocês, tá? Beijos para vocês, turma. Tchau, tchau, Helena. Tchau, professora. Tchau, Guilherme. Tchau, tchau, João. Tchau, professora. Ô, professor, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar, Luísa. Então, tem uma atividade que você colocou lá no Moodle, tipo, eu acho que não era para fazer, mas eu achei que era e eu acabei fazendo. Eu posso te mandar foto? Claro que pode. Você tem meu e-mail. Pode mandar por e-mail. Quer que eu coloque meu e-mail no chat? Não, eu tenho. Você tem, Luísa? Então, beleza. Pode mandar por e-mail. Qualquer coisa eu anoto lá que você fez. Tá bom, obrigada. É a atividade da apostila, né? Provavelmente dos Sócrates e dos sofistas. Não, é uma que tava junto com... Calma. Não, tava junto com os sofistas, eu acho. É da apologia de Sócrates? Tá. Bom, mas pode mandar por e-mail. Tá. Obrigada. Tá bom? Imagina. Tchau. Tchau, tchau, Luísa.